Olá, amigos, bom dia. Ontem nós estávamos comentando a respeito de uma ação de um professor dispensado pedindo o seu retorno à instituição com decisão favorável em primeira instância e confirmada em segunda instância. Eu gostaria hoje de tratar de um outro assunto interessante para a gestão educacional. É a questão das indenizações por dano moral nas negociações feitas entre a instituição e o aluno inadimplente, a partir do momento que é feito um acordo e quando que, paralelamente a isso, esse aluno ele é, de certa forma, constrangido naquilo que a lei lhe permite quanto à realização de prova, assistir aulas, laboratórios, etc. Muito bem. Essa ação tramitou na comarca de Santos, né, e envolve um aluno e um centro universitário, do qual ele era parte integrante do corpo discente. Foi feita uma renegociação e confissão de dívida, e isso indicava que se tratava efetivamente, na questão, de saber se a primeira parcela, se era taxa de matrícula ou mensalidade do primeiro semestre que ele estava pagando, ou se isso envolvia ou não pagamento de débitos em atraso. Na verdade, a situação dele, ele tinha um débito em atraso, ele fez um acordo e, ao mesmo tempo, ele se matriculou. Né? E, a partir daí, começa toda a confusão. Né? A instituição emitiu o atestado de matrícula, né, que ele estava realmente em condições de assistir a aula, e nós sabemos que a legislação, após a matrícula, só poderá tomar alguma atitude com relação a esse aluno, mesmo que ele permaneça inadimplente durante todo o semestre, ao final do semestre, né, proibindo a sua rematrícula. Mas não pode fazer com que esse aluno devedor tenha o constrangimento de não poder fazer prova, de não ter o nome em lista de chamada, etc, etc. E é o que efetivamente aconteceu. A instituição emitiu o atestado de matrícula e o aluno, o autor da ação, narrou que seu nome não aparecia nas listas de chamada, que ele não teve acesso às provas e estava na iminência de se ver proibido de realizar as avaliações oficiais. A conduta da instituição, né, segundo ele, já seria suficiente para causar o pleito de danos morais reparáveis. O aluno frequentava as aulas diariamente, como ele conseguiu demonstrar, mas seu nome não constava das listas de chamada. O constrangimento é patente, segundo o autor, pois o mesmo teve que conviver com essa situação por várias vezes, sem que se possa descartar a possibilidade de ter que se justificar perante os colegas de classe dos motivos pelos quais o seu nome não constava nas mencionadas listas. O autor, o nosso aluno, se considerava matriculado, já que tinha requerido administrativamente uma solução junto à direção da universidade e frequentava as aulas, chegando a prestar algumas provas não oficiais, mas se via diariamente constrangido por não ver o seu nome nas listas de chamadas. É de se levar em conta ainda o fato de que o autor frequentava regularmente as aulas e direcionava seu tempo aos estudos, tudo comprovado, com a juntada aos atos das cópias dos cadernos preenchidos diariamente, bem como pelos comprovantes de retiradas de livros da biblioteca da universidade. Em que pese essa conduta, se viu na condição de quem poderia perder todo o semestre de estudos, pois sua matrícula não era reconhecida pela própria instituição. Resta então fixar, e aí começa toda a conclusão do meritíssimo juiz, resta então fixar o valor dos danos morais.
né? Condenada já era claro, que a condenação da instituição já era clara. Em primeiro lugar, deve-se ter como incontroverso que a melhor forma para a fixação dos danos morais é o arbitramento judicial. A doutrina e a jurisprudência dominantes apontam como o caminho mais indicado para o arbitramento da indenização por danos morais a prudência, a razoabilidade, a experiência e o bom senso do magistrado que, analisando todos os aspectos envolvidos com a lesão moral, como sua extensão e repercussão, as características pessoais da vítima, como sua posição social e política e o grau de culpa do ofensor, bem assim como seu patrimônio, evite, de um lado, o enriquecimento sem causa e, de outro, a fixação de indenização em valor tão ínfimo, simbólico, que cause um constrangimento adicional à vítima, já atingida em seus direitos da personalidade. Na fixação do valor a ser pago a título de indenização por dano extrapatrimonial, o julgador há de ser sempre prudente, evitando que a dor sofrida se converta em instrumento de captação de vantagens indevidas, não devendo destarte ser fonte de enriquecimento sem causa em detrimento da ruína do ofensor. Também não deverá a indenização ser simbólica, isto é, fixada em valor ínfimo e que represente por si só mais uma ofensa ou constrangimento à vítima. Assim, levando-se em conta os aspectos fáticos do caso sob julgamento, o meritíssimo juiz entendeu que devam ser considerados os seguintes eventos. O autor passou várias vezes por constrangimentos perante terceiros em decorrência da conduta da ré de não fazer incluir o seu nome nas listas de chamada dos cursos que frequentava. O autor tentou obter, junto a alguns dos professores, acesso às provas já prestadas, mas não teve sucesso. Situações em que aqueles profissionais certamente tomaram conhecimento de que existia alguma suposta irregularidade na sua matrícula. O aluno se viu ameaçado de não prestar as provas oficiais e de perder todo o semestre letivo. Esse mesmo aluno procurou a universidade pessoalmente para tentar solucionar a questão, mas não foi atendido. Para a adequação ou para a adequada reparação, levando-se em conta esses fatos e a extensão dos danos morais na vida do autor, a condição econômica do réu, por arbitramento fixo, a indenização no valor de R$3.000. Isso posto nos termos do artigo 269, inciso 1º do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para condenar a instituição a pagar ao aluno o valor dessa indenização, que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao ano, estes desde a citação. E condena também a instituição ao pagamento dos custos, despesas processuais e honorários advocatícios que a sentença fixa em 20% do valor da condenação, devidamente atualizados até o efetivo pagamento. No que tange ao pedido de condenação da ré para que se abstenha de impedir o autor de prestar provas oficiais, decido para que se inclua o seu nome na lista de presença e para que tenha acesso às avaliações já prestadas. Esse juiz julga extinto o feito, sem mais apreciação do mérito. Novamente, o que ter em consideração aqui não é a questão da indenização de R$3.000. Isso é irrisório. Mas, novamente, o que está em jogo é a tendência, aqui para nós, é a lembrança da necessidade que temos de termos uma absoluta fixação em observar os detalhes. Não, este caso é um exemplo de que determinados detalhes não foram observados e essa situação acaba efetivamente denegrindo a imagem das instituições. Na sua instituição, tome esse cuidado e pense sobre isso.